contamos com a presença de uma outra presidente. A Andréia, presidente da UBT, veio nos prestigiar essa noite. Andréia Mota. Muito prazer, é uma grande honra para nós, agradecemos muito. Bom, então, porque eu cheguei, o microfone ainda estava fechado, e enquanto isso, para não interromper, eu fiquei quietinha, nem no meu boa noite informal eu cheguei a dar, né? Mas então, boa noite a todos, é um prazer Vamos fechar os encontrá-los. microfones? Vamos, Ceci, solicitar que todos fechem os microfones? Por favor, porque está havendo eco aí, tá? A gente fica com dificuldades para falar e para ser entendido. Então, meu cumprimento a todos, com os agradecimentos pela presença. É sempre um prazer a gente ter esse encontro semanal aqui, estudando assuntos tão importantes e tão interessantes. A palestra de hoje, eu tenho a grande satisfação de ter o meu vice-presidente, um dos meus mais antigos confrades aqui na academia, porque eu sou a mais antiga, com 33 anos, sou a decana, né? E acho que o Tadeu, eu creio que é o segundo, aí no caso. Então, é um prazer muito grande trabalhar junto com o Tadeu, estar junto com ele por tantos anos, e hoje ter o prazer de ouvi-lo falando sobre essa grande figura que é o Saramago. Para ser a sua apresentação, passo a palavra a Marisa. Boa noite a todos. Sou Marisa Timpone, diretora de eventos da JL. Tenho a tez clara, uso óculos de lentes fortes e enormes, cabelo pretinho, um batom sempre bem forte para acentuar a minha figura. Bem, estou com um lenço de lista preta e branca em homenagem ao meu time que está jogando nesse momento, Botafogo, não é? É uma grande estrela. E homenagem ao nosso palestrante, que é também botafoguense como eu. Bem, Arlindo Tadeu Hagen. Ele nasceu em Juiz de Fora, no dia 1º de agosto de 1964, filho de Arlindo Hagen e Isaura Pinto Hagen. Ele é casado com a querida Terezinha de Fátima Ferreira Hagen, profissionalmente é engenheiro civil, formado pelo FJF, e atua no ramo de construção civil. É um trovador atuante, aliás, um grande professor de trovas, nosso professor de trovas. Pertence à União Brasileira de Trovadores, seção de Juiz de Fora, e atualmente é o presidente estadual da UBT em Minas Gerais e vice-presidente da Andréia Mota, que está aqui, né, da UBT Nacional, o que o levou a assumir a entidade por boa parte dos anos de 2021. Durante 10 anos, de 1990 a 2000, presidiu a seção da UBT de Juiz de Fora. Magnífico trovador nos Jogos Florais de Nova Friburgo, nos 2 gêneros, lírico ou filosófico e humorístico, e notável trovador nos Jogos Florais de Pouso Alegre. Tem centenas de troféus, medalhas, obtidos nos concursos de trovas e Jogos Florais por todo o Brasil. Possui também premiações em poesias, contos, crônicas, haikais e outros gêneros menos visitados. Em 2015 e 2017, recebeu o troféu Lilinha Fernandes como trovador mais premiado em todo o Brasil. Pertence à Academia Jusforana de Letras, sendo atualmente seu vice-presidente, tal como a nossa presidente já o soldou, na cadeira 7, patrono Oscar da Gama, cujo ocupante anterior foi Célio Grunevaldi, seu tio, e grande incentivador na trova. Pertence também à Academia Brasileira de Sonetistas, cadeira 17, patrono nada mais, nada menos que Vinícius de Moraes, e a SBPA, Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas. Ele passa a falar para vocês
E nessa mesma página do Múltiplas Palavras, veja a primeira aldrabia que aqui está. Livro usado, preço barato, leitor novo. Sempre nessa visão dele de militância. Com você, Tadeu, a palavra. Muito boa noite a todos. Eu sou Arlindo Tadeu Hagen, sou branco, cabelo castanho, barba e bigode castanhos também, já grisalhos, uso óculos, estou vestindo uma camisa branca. Saúdo a nossa presidente, Ceci Barbosa Campos, ilustre presidente da Academia Juiz Forana de Letras, a quem a gente deve esse dinamismo e a realização desses cursos e estudos que temos feito online. Saúdo também Marisa Timpone, diretora de eventos, e em nome das duas acadêmicas, eu saúdo todos os acadêmicos e amigos presentes para essa noite de Saramago. Eu vou falar hoje sobre um livro que não é muito conhecido. O próprio Piscinini, que tem o hábito de mandar para os palestrantes o que ele encontra na internet, ele sentiu essa dificuldade que eu também senti. Não há resenha desse livro, eu pelo menos não encontrei. Ele encontrou uma tese de doutorado do que farei com esse livro, que mas ele relata apenas na tese a primeira das 3 peças. Esse livro é composto de 3 peças, e o que farei com esse livro é a peça que dá nome ao livro, sobre a história de Camões. Então, a tese trata-se dessa peça. Então, vamos lá. Eu dedico essa apresentação ao intelectual e amigo Luiz Carlos Abrita, falecido recentemente. E explico por quê, logo aqui no início da minha fala. No primeiro final de semana, após a morte de José Saramago, eu estava num grupo de escritores mineiros no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, rumo a uma das tantas viagens que fizemos juntos para os mais diversos eventos literários que participamos por todo o Brasil. Como não poderia deixar de ser, o assunto central era a partida do escritor português, do qual todos nós, sem exceção, éramos fãs. Numa dessas conversas, o escritor Luiz Carlos Abrita, grande amigo, que recentemente nos deixou, me falou pela primeira vez do livro que farei com este livro. Encantado que estava, sobretudo com a leitura da última peça, A Segunda Vida de São Francisco de Assis. Seu encantamento foi tal que me contagiou. E no retorno dessa viagem, cujo destino, sinceramente, não me lembro, se perdeu entre tantas que fizemos juntas, tratei de encomendar o livro. Isso porque não o encontrei nas livrarias dos aeroportos por onde passamos. Eu me lembro disso, de procurar ali e não encontrar. O livro se divide em 3 peças teatrais, a saber: Que farei com este livro, peça que dá nome ao livro, sobre a luta de Luís de Camões em aprovar para publicação seu hoje indispensável Lusíadas. A Noite, que narra a rotina de uma redação de um jornal português na véspera do início da Revolução dos Cravos. A Segunda Vida de São Francisco de Assis, peça que narra, como o nome diz, o retorno de São Francisco para tentar redirecionar o movimento dos primeiros franciscanos, transformado em companhia empresarial. Então, vamos a eles, uma breve resenha sobre cada uma dessas peças. Eu vou citar alguns textos, porque eu acho impossível a gente falar de Saramago e tentar falar com nossas palavras o que ele falou com as dele de forma tão magistral, né? Então, durante os textos aqui, eu citarei várias passagens do próprio Saramago. Que farei com este livro? Nessa peça, Saramago nos leva a Lisboa e Almeirim entre abril de 1570, quando Luís de Camões retornou ao reino, vindo da Índia e de Moçambique, a março de 1572,
quando se dá a publicação de sua obra maior, Os Lusíadas. Escrita toda em português arcaico, usado no tempo da narrativa. Os papéis principais são Luís de Camões, voltando arruinado financeiramente a Portugal. Ana de Sá, mãe do poeta, que não compreende, pessoa simples que era, como o filho, tão elogiado, não consegue viver de sua escrita, dependendo de seus sacrifícios para a subsistência básica. Diogo de Couto, melhor amigo de Luís de Camões e companheiro do poeta como soldado na Índia. Frei Bartolomeu Ferreira, dominicano, censor de Os Lusíadas, responsável pela liberação da obra para publicação, com quem Camões trava verdadeiros diálogos, né? Explicando passagens de sua obra, tentando adequá-la ao modo de pensar da igreja da época. Francisca de Aragão, dama do passo, apaixonada pelo poeta. Antônio Gonçalves, o impressor, que acabará imprimindo Os Lusíadas. O texto aborda duas questões, uma nacional, com Portugal prestes a ser anexado ao Reino de Castela, e a pessoal, de Luís de Camões, que retorna de suas aventuras na Ásia e na África, totalmente falido, mas com Os Lusíadas, salvo inclusive de um naufrágio onde o poeta supostamente teria nadado com apenas um braço para salvar o precioso manuscrito. O que o Watt imaginava ser uma empreitada simples, que era publicar a obra que narra os feitos grandiosos de Portugal, conseguir uma pensão do governo para se restabelecer financeiramente, enquanto o livro, com a justiça, se vendesse. Não foi tão fácil assim. Uma verdadeira odisseia. Por mais de um ano, Camões sofre nas mãos do censor Frei Bartolomeu para liberar a obra pela igreja, para só então submetê-la ao julgo da corte portuguesa, que esse era o costume, né, para a publicação. Precisava ter a liberação da igreja, né, da censura, para a publicação. Enquanto isso, sua sobrevivência é garantida às duras penas pelo sacrifício de sua mãe, que muitas vezes finge não ter fome para alimentá-lo, e a caridade de amigos, como Diogo do Couto e Francisca de Aragão. Mas muito orgulhoso, ele muitas vezes recusava ajuda, sacrificava ainda mais a mãe. A corte portuguesa, mais preocupada com o futuro incerto numa anexação ao reino de Castela, do que cantar suas glórias de um passado recente, cozinha o poeta em banho-maria, muitas vezes desmerecendo suas qualidades. Fato esse combatido pelo amigo Diogo de Couto, que reclama numa passagem: bem verdade e muito geral é não haver melhor memória que a do nome, títulos, feições e mercês dos poderosos. Assim fica entendido que não saibais vós de Luís de Vaz. Poeta é o maior que há em Portugal, e sem outros bem que o seu engenho. Senhores, quem de entre vós, fidalgos, religiosos, despachadores, moços da Câmara, e mais quem esteja, conhece Luís de Camões? Isso para dar uma ideia do quanto ele era respeitado pelos mais próximos, mas totalmente desconhecido das elites, né? E, por não ter publicado, do próprio povo português. Desiludido, vendo que seu livro não se publicará tão cedo para lhe garantir as necessidades básicas, brada ao Watt, isso numa ação de desespero: terá Luís de Camões de pôr os dois joelhos em terra para que lhe ouçam os versos? Vendo que seu livro não se publicará através de verbas oficiais, decide o poeta publicá-lo às próprias custas. Entretanto, o preço cobrado pelo livreiro, Antônio Gonçalves, é inacessível aos parcos recursos do Watt português, que desabafa: dai-me cá esses desgraçados papéis, que a vontade me está vindo
de os lançar ao mar, por onde já andaram. Melhor seria se lá tivessem ficado, mas quem os escreveu? De desespero total por ver que a sua obra estava a se perder. Flávia, é sempre assim, né? Saramago é atualíssimo. Vocês vão ver aqui, numa outra citação da última peça. Depois, mais calmo, ele tenta a sua última cartada, procurando o livreiro. Quereis comprar o meu privilégio? Privilégio este concedido por um alvará, concedido pelo Santo Ofício. Compor e imprimir o livro e vendê-lo a vosso proveito, declarando eu que nada mais tenho que receber de vós, senão o que tivemos, ajustado pela venda do privilégio e pela primeira tiragem. Praticamente dá o livro de graça. É bom ressaltar que esse privilégio, no valor de 50 mil réis, é um valor que mal dá para o poeta sobreviver. Pois, como sabemos, e a história nos conta, os últimos anos de Camões foram de extrema miséria. Ele viveu os últimos anos dependendo das esmolas que os escravos pediam pelas ruas. Mesmo assim, o livreiro pede tempo para pensar, e tudo se esclarece no último ato da peça, que toma a liberdade de ler, inclusive com as sugestões do autor para a produção teatral. É a última página dessa peça. Ruas de Lisboa, entardecer de um dia de março de 1572. Luís de Camões, o servente de Antônio Gonçalves, ao fundo estão e passam homens e mulheres do povo. O servente se dirige a Camões. Senhor Luís de Camões, agora mesmo ia eu à vossa casa, mas já que vos encontrei, aqui tendes o que vos manda o mestre Antônio Gonçalves. É o primeiro que acabamos. E retira-se. Camões, segurando o livro com as duas mãos, pergunta: que farei com esse livro? Abre uma pausa, ele abre o livro, estende ligeiramente os braços, olha em frente. Que fareis com esse livro? Uma voz feminina diz: Os Lusíadas. Uma voz masculina, de Luís de Camões. Canto primeiro. As vozes em coro, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dante navegados. As vozes ir-se-ão sumindo, de modo que mal seja ouvido já o verso seguinte, ao mesmo tempo que a luz vai baixando até a escuridão, ficando apenas um projetor a incluir no livro que Luís Camões continua a segurar. Eu me emociono com muita facilidade com o texto de Saramago. Vocês me desculpem se acontecer mais de uma vez. Bom, a segunda peça chama-se A Noite. A segunda peça do livro se passa na redação de um jornal conservador de Lisboa, colhida de surpresa pela Revolução dos Cravos, na noite de 24 para 25 de abril de 1974. Os personagens principais: Abílio Vasconcelos, que é o chefe de redação, que a dirige autoritariamente. Máximo Redondo, diretor, que aparentemente mantém ligações com o governo que está prestes a cair. Manuel Torres, jornalista respeitado, apesar de seu perfil esquerdista, o que faz com que responda pelo desimportante setor responsável pelas notícias da província. Botaram o cara lá numa função menor para não dar trabalho. Jerônimo, chefe da tipografia, que lidera o movimento da seção para que o jornal noticie a revolução em curso. Figueiredo, administrador que tenta fazer com que todos sigam a linha direitista do jornal de apoio ao governo. Na primeira metade do texto, Saramago expõe o dia a dia de uma redação de um jornal, com conhecimento de causa, pois ele as frequentou antes de se destacar como escritor consagrado, né? Antes, todos nós sabemos que antes de
de se tornar, né, de estourar com seus livros, o Saramago foi jornalista por muito tempo, né? Pequenas intrigas, ciúmes, querelas do dia a dia, onde se destaca o jornalista Manuel Torres, que sente no ar que algo ocorre pelas ruas, porque ele justamente como já colocaram como repórter de província, ele sentiu ali o clamor do povo pelas ruas. E comenta com os colegas mais próximos e tenta alertar Abílio Valadares, que temendo uma revolução contrária, tenta saber, através de suas fontes no governo, o que ocorre de fato. Sabe-se que há uma revolução em curso, mas ninguém a distingue se de direita, apoiando o governo, ou de esquerda, para derrubar o governo Salazar. O clima de tensão se amplia quando a tipografia se recusa a imprimir o jornal Água com Açúcar, enquanto as ruas fervem. Porque eles estavam fazendo um jornal normal, né? Um jornal do dia a dia, com editorial, falando sobre cultura, né? Então, os jornalistas ali não estavam concordando com aquilo, sabendo que as ruas estavam fervendo. Há uma pergunta de Abílio, o diretor responde, porque lá pelas tantas, o Abílio pergunta ao diretor, né, o dono do jornal, e ele responde dessa maneira, que é uma maneira muito interessante da gente, acho que é a história do Brasil também. Meu caro Valadares, nunca há problemas, mas há sempre problemas. A política, você bem sabe, é como a terra, nunca para de tremer. Umas vezes, tão pouco que nem se dá por isso. Outras vezes é o diabo, vai tudo raso. Saramago é um mestre em colocar nas bocas de seus personagens frases de efeito, com cunho autobiográfico. Na boca de Manuel Torres, talvez seu alter ego nessa peça, ele coloca essa frase que eu acho espetacular. Ele diz assim, dizendo num desabafo para o diretor que tenta suborná-lo, né, para ele partir para uma linha mais direitista. Ele diz assim: sou um homem, devo dizer-lhe muito em confidência que tenho reparado. Sou desde que nasci, mas felizmente creio que não me contentei com os sinais exteriores. Dei um jeito para ser um bocadito mais homem quando comecei a pensar. É um soco no estômago, né? Eu digo, ler Saramago é um soco no estômago, um atrás do outro. A dúvida permanece até que Torres resolve sair às ruas por conta própria. Ele sai, vai dar uma desculpa, que vai comprar cigarro, alguma coisa assim, resolve sair às ruas para verificar o que há. E volta com as notícias de que a Revolução, que mais tarde recebeu o nome de Revolução dos Cravos, fervilhava pelas ruas. A redação se divide entre esquerdistas, que comemoram, e os direitistas, incluindo as chefias, que ficam temerosos com a notícia. Vale a pena citar, novamente, o texto de Saramago na íntegra, com a orientação para o teatro. Torres e Cláudia. Cláudia era estagiária, que também era de esquerda. Abraçam-se rindo. Ela também chora. Ele lança palavras precipitadas, descreve o que viu, e não é nenhuma descrição que se aproveite, apenas um tropel de frases. Os restantes vagam aturdidos. Sentam-se, estão de pé, não compreenderam nada, já compreenderam tudo. Sabem que perderam, mas nota-se uma espécie de movimento coloidal. Começa a formar-se grupos, há uma ondulação balética, e neste passar e repassar, os iguais encontram-se com seus iguais. Perto do gabinete, reunidos, acabarão por se encontrar o diretor, o administrador, Fonseca, Guimarães, Josefina, Esmeralda, todos os funcionários, né? A meio caminho, entre este grupo e meio, Valadares, como perdido no espaço, o diretor do jornal, o chefe de redação. Ao centro estarão Pinto, Cardoso, Faustino, Monteiro, Rafael, todos os jornalistas. No extremo, como vontade que precisamente a quis extrema, Torres e Cláudio.
Torres e Cláudia. Neste, entretanto, houve-se palmas e vivas. A alegria confirmada da oficina, que a oficina já estava em greve, né, querendo publicar um jornal mais atualizado. No momento certo, exigido pela dinâmica dos grupos em formação, o diretor esgueira-se para o gabinete, consulta uma agenda, marca um número pelo telefone direto. Até o fim, falará o telefone, gesticulará números após números. Aí o diretor falando ao telefone. Está lá, sou Máximo Redondo. É o doutor Luciano de Carvalho? Já sabes o que aconteceu? A revolução está na rua? Os militares? Contra nós? Sim, contra nós. Tenho certeza, isso mesmo. Queime. Está lá. É da casa do engenheiro Matos Pimentel? Fala Máximo Redondo. Os militares estão na rua. Contra o governo, contra nós. Queime. Começa a ouvir-se um barulho surdo, ainda longínquo, como um trovão no horizonte. Irá crescendo aos poucos, sem abafar as palavras derradeiras, e só depois da última se tornará atroador. É a rotativa, as máquinas, né, em funcionamento. Pelo fundo, pela porta da tipografia, entram os operários, com Jerônimo, Damião e Afonso à frente. Jerônimo, avançando com os companheiros na direção de Torres e Cláudia. A máquina já está a andar. Em tons diferentes, repetem, né? A máquina já está a andar. O grupo do administrador, né? Tentam segurar a todo custo. Começando em surdina e alternando com o grupo de Torres. Há de parar. O grupo de Torres. Andar. O ruído da rotativa cresce. E se parar? O grupo de Torres, né, os vencedores, levantando o punho cerrado e logo a seguir estendendo o braço obliquamente para o chão, com o dedo indicador apontando. Tornará a andar. A frase está seca, cortada, decisiva, sem réplica. O barulho da rotativa cresce bruscamente, até se tornar insuportável. Corte súbito, escuridão, luz forte sobre o grupo de Torres. Voz natural intensa. Tornará a andar. E assim termina essa peça sobre a Revolução dos Cravos. A segunda vida, São Francisco de Assis. A terceira e última peça tem uma localização menos precisa no tempo e no espaço. Sua ação poderia ocorrer em qualquer país do Ocidente, na era presente ou futura, da informática e de suas modernidades. São Francisco de Assis volta à Terra e encontra a ordem que fundou para o bem dos pobres, transformada numa grande corporação, voltada para o lucro através de transações capitalistas. Empreende, então, um combate contra os novos rumos da instituição, trazendo à tona as contradições da caridade cristã no mundo baseado na desigualdade. Os personagens principais: Francisco, fundador da companhia; Pica, mãe de Francisco, chefe das secretárias; Pedro, pai de Francisco, diretor-geral da companhia; Elias, presidente da companhia; Bernardo, Gil, Leão, Junípero, Rufino e Maceu, membros do conselho; Clara, Inês e Jacoba, secretárias. Todos personagens, né? São os primeiros seguidores de São Francisco de Assis. A primeira cena se passa numa sala grande, típica de um escritório de uma grande empresa de investimentos, com mesas, cofres, telex, vários telefones e terminais de computadores. Inicia-se o seguinte diálogo. Elias, que é o diretor, né, da empresa. Embora, em minha opinião, não haja motivos de alarme, somos obrigados a reconhecer que as conclusões da sondagem não são tranquilizadoras. Nota-se uma curva tangencial que aponta a possibilidade de uma perigosa redução de nossas áreas tradicionais de influência. Mas aquilo que deverá, talvez, preocupar-nos mais é o desequilíbrio percentual entre os dois motivos principais alegados pelo universo consultado.
71% dos inquiridos declaram que estamos a perder o domínio da situação, porque a qualidade do nosso produto básico se tornou, em maior ou menor grau, insatisfatória. 23% insinuam ou chegam a afirmar francamente que o mal resulta da incompetência dos agentes e dos métodos que empregamos, inadequados aos tempos novos que vivemos. Os restantes 6% distribuem-se por várias opiniões sem relevância especial que mereça análise. Veja que todo um palavrório aqui de empresa, né, empresarial. Bernardo, primeiro a falar. À primeira vista, o remédio será fácil. Deveríamos melhorar a qualidade do produto, uma vez que é para aí que a maioria se inclina, facultando bons produtos ao consumo, até a suposta falta de competência dos agentes. Agentes são eles, né? Os primeiros seguidores de São Francisco, hoje são os agentes de venda da companhia. Facultando bons produtos, até a suposta falta de competência dos agentes e a alegada desatualização dos métodos seriam desculpadas. Escusado será acrescentar, para que não me acusem de ingenuidade, que tenho perfeita consciência do caráter meramente teórico desse ponto de vista. Gil completa. Absolutamente teórico. Por muito que nos custe aceitar a evidência, o certo é que a humanidade, falando, não temos qualquer possibilidade de fabricar um produto melhor. Há muito tempo que atingimos o nível mais alto de qualidade que poderíamos aspirar. Agradecemos antes a publicidade o esforço que faz todos os dias para convencer os consumidores, veja bem, os consumidores, no caso, os que oferecem ajuda, né? De que em todos os exercícios vamos ultrapassando as metas proclamadas. Infelizmente, os publicitários não podem fazer milagres, ou não podem repeti-los infinitamente. 71% das pessoas não estão satisfeitas com o que lhe damos. Leão completo. Vendemos, que dar, não damos nada. Então, você veja que a companhia, né, a Ordem Franciscana totalmente transformada numa empresa que busca lucro, né, em torno de lucro. É nesse ambiente que desembarca Francisco, sem que o texto esclareça exatamente de onde, e ao encontrar a Ordem transformada numa empresa capitalista, reivindica seu lugar. Veja bem que Saramago não explica se ele é uma visagem, se ele é uma aparição, se ele é uma reencarnação. Ele simplesmente aparece, quando todos o davam por morto. Vale a pena destacar do texto original os principais encontros deste retorno, porque ele é dado como morto por todos. Então, para cada um tem um choque diferente. Começa com a mãe e o diálogo dele com a mãe. Bom dia, minha mãe. És tu e não pode ser tu. Não te vi morto, mas um dia foram me dizer que tinhas morrido. Foi tanto tempo que passou que até tu deverias ser deste mundo. Se eu não me espanto, não te espantes tu, mulher. E agora, deixaram as mães de abraçar e beijar os filhos reencontrados? Ao que ela responde. A mesma pergunta se deverá fazer aos filhos, quando reencontram as mães. Mas talvez eu não devesse abraçar-te. Por quê? Cresceste muito, mal te reconheço. Não tenho braços que cheguem para ti. Nunca os tiveste suficientes. E não por ser eu grande, mas por ser curto o seu amor. Mas uma crítica pesada, né, da mãe. Com o pai, pior ainda, né? Ele diz: saúdo os companheiros que estão sentados a esta mesa. Saudaria meu pai, mas o único pai que tenho é o que está no céu. E a esse tem outro modo de exprimir a minha reverência, não com as gastas e costumadas palavras do comércio humano. E o pai responde: morto fosses outra vez, se a esta escapaste. E ele responde: quando, para me entregar à pobreza, renunciei à minha herança, também renunciei a um pai que nada mais tinha para dar-me que esses bens da vaidade. Para ele, herança e filho eram o mesmo.
porque o filho não quis a herança deixou de querer o filho. Ouçam a palavra do dinheiro. Para me seguires, deixarás aqueles que não me adorem, ainda que teus filhos sejam. Eu, companheiros, sou o filho deixado. Com Clara, cujos biógrafos concordam ter sido o grande amor de São Francisco, sem ser carnal, provavelmente foi mais do que platônico, que o recebe com um desabafo. E esse desabafo, nele, é contida uma das frases mais famosas atribuídas, né, citadas aí nas redes sociais, a Saramago. Porque Clara, quando ela dá de cara com Francisco ressurgido, ela desabafa da seguinte maneira: tanto tempo ausente, ainda te lembrarás de mim? Que tinhas morrido, que já não pertencias a este mundo, que andavas em colóquio com anjos eloquentes nas alamedas do paraíso, e de repente apareces sem avisar, entras e dizes, aqui estou, se tens um coração de ferro, bom proveito, o meu fizeram de carne e sangra todo dia. Em todos os livros de Saramago é possível extrair pequenos trechos que merecem ser citados, porque o autor coloca na boca de seus personagens verdadeiras pérolas, aforismos puros. Quem não extraiu até hoje, ao ler ensaios sobre a cegueira, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Então, voltando aqui. Verdadeiros aforismos, especialmente se eu ceder à tentação, cito praticamente o texto todo. O texto é belíssimo mesmo, é perfeito. Tal riqueza de imagens, metáforas e ensinamentos. Mas não posso me furtar de citar mais um diálogo, quando numa das várias tentativas de retomar o rumo de sua ordem em favor dos pobres, é mais uma vez derrotado através do voto do conselho. Tudo era decidido por votação. E esses ex-amigos, né, é que votaram sempre contra ele, formado por seus antigos seguidores. Numa dessas votações, Rufino se abstém de votar e segue-se um diálogo extremamente atual para nossos dias, às vésperas, talvez, da nossa mais importante eleição para presidente nacional. Abstém-me, diz Rufino. Tens, assim, tanta dificuldade em viver em paz com tua consciência? Não posso votar contra ti. Então, vota a meu favor, se fores capaz. Não quero. Gostaria que, por palavras claras, me explicasses o que é abster-se. Não é que eu não saiba, claro, mas gostaria de ouvi-lo de sua boca. Abster-se é não tomar partido. Nada mais claro. Quer dizer, então, que tens uma opinião, mas decides não a manifestar, sem teres que explicar as razões. É isto? Sim. Então, se compreendo bem o que queres dizer, no teu foro íntimo, sabes qual das duas escolherias. Sei, mas a abstenção é um direito que me é reconhecido e que posso usar sem estar obrigado a outras explicações. São Francisco arremata. Eu tenho vindo de longe, eu tenho vivido longe, não entendo muito dessas sutilezas, mas parece-me que teu único verdadeiro direito seria teres uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta opiniões. Não a de calares a única que tens. Ou estarei eu enganado e o teu mundo não se governa segundo a lógica. Ao perceber que seria impossível reverter os destinos da companhia, Francisco resolve abandonar a ordem e seguir um novo caminho, adotando seu verdadeiro nome de João. São Francisco chamava-se João, né? É seguido por Clara, Junípero e Leão. O pai de Francisco, Pedro, falece repentinamente e Elias indica Pica, mãe de Francisco, para o cargo de diretor-geral da companhia. O desfecho final é emocionante e vale reproduzi-lo na íntegra. Afastam-se Francisco e seus seguidores para a porta. Quando passa diante da mãe, Francisco olha para ela sem dizer uma palavra.
Ela o olha também e sai. Elias então pergunta: aonde vais? Ao que a mãe responde: vou ajudar João a escrever a sua primeira página. E assim termina essa terceira peça. Deixo com vocês 3 trovas em lembrança dos temas aqui apresentados. Coube a Camões, afamado por seu trabalho imortal, a glória de ter cantado as glórias de Portugal. Só Portugal para pôr, com seu lirismo e emoção, um nome lindo de flor em sua revolução. E a terceira: não seria um mundo atroz, nem viver seria um risco, se houvessem muitos de nós um pouco de São Francisco. Muito obrigado. Muito lindo. Gente, olha, há um ponto comum entre todos os palestrantes do curso Saramago. Esse desejo de deixar o Saramago falar, porque o texto é divino, é perfeito. O Wagner está entrando ali, que é o nosso grande estudioso também, dizendo: é bom demais, que lindo. Ficamos em estado de encantamento. Agradeço ao nosso querido vice-presidente, e eu vou te dizer, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer com esse livro. É o livro que a gente deve sempre ler, olha a capa. Esse é da Companhia das Letras, é a edição da Companhia das Letras. Da edição da companhia, merece ser lido, todo o Saramago. E lembro você, se alguém quiser fazer algum comentário, eu vi, Leila, que sua mãozinha está levantada. Você quer comentar alguma coisa ou você esqueceu ela levantada desde o início aqui? Ô, Leila, você quer falar? A Maria Nazaré está dizendo que é empolgante, a Marilde, a Josi. A Josi, uma lindeza de apresentação. Alguém gostaria? A Amélia, a JL, na palestra do Tadeu, continua contando as glórias de Portugal. É, óbvio, está trazendo Saramago, não é? Camões, né? Talvez o maior poeta e o maior escritor, né? As armas e os barões assinalados na Ocidental Pré-Lusitana. E a Ivone lembrando, que lindas trovas, Tadeu. Alguém gostaria de falar? Andréia, você, como alguém da Nacional, gostaria de saudar todos nós, trovadores? Bem, boa noite. Marisa. Eu quero agradecer ao Tadeu por esses momentos que nos trouxe. Eu não conhecia este livro de Saramago, me interessei, tanto que já achei ele em PDF na internet, daqui a pouquinho vou baixar, já encontrei a tese que você disse, deve ser a mesma, que é, inclusive, de uma universidade daqui de Curitiba, da Uni Andrade, muito interessante, vou me aprofundar um pouco na leitura e vou comprar o livro. Então, muito obrigada, Tadeu, por esses momentos, por esta apresentação muito boa, extremamente didática. E agradeço também a oportunidade concedida pela Academia de Juiz de Fora. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Andréia, eu que agradeço, André. Eu sei que você abriu uma brecha aí na sua agenda aí, apertada. Eu sinto como fosse uma grande reverência. Muito obrigado. O Tadeu, a Leila tentou falar também no momento que a Andréia conseguiu. Ô, Leila, por favor, depois de você, a Ceci está com a mão levantada. Leila, pode com você a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a todos, especialmente ao Tadeu, porque, de fato, ele conseguiu, né, através de citações, porque Saramago a gente não pode fazer sem citação mesmo, não, né? Fazer compreender os três atos, né, da dramaturgia
que ele coloca nesse livro, que é, de fato, cada vez Saramago nos traz coisas diferentes, né? Nos faz pensar e nos faz verificar que a literatura tem coisas que ainda não aconteceram, né? Que, de repente, você não espera que uma pessoa como Saramago faça tanta coisa diferente e que nos traz tanta surpresa, né, quanto isso. Parabéns, viu, Tadeu? Gostei demais da sua, e parabéns a todos que estão aí ouvindo também. Né? Vocês desculpem, mas eu sou ruim para mexer com essas coisas, parece mão, parece isso, parece aquilo, mas depois eu também não sei tirar o som, mas dessa vez parece que deu certo, né? Eu fui até arrumar o cabelo para poder assistir Obrigado, Leila. Você é um doce e eu fico muito honrado com a sua presença e com a sua participação. Muito obrigado mesmo, de coração. Parabéns, vocês. Obrigada, Leila. Antes de passar para a nossa presidente, eu só quero ler qual é a programação que ainda nós temos. Próxima quarta-feira, seria 2/11, que nós vamos soltar a data em função do feriado nacional. Dia 9/11, José Geraldo Heleno nos trará em Nomine Dei. E vamos encerrar no dia 16/11, com Wagner Lacerda, com o grande ensaio sobre a cegueira. Eu agradeço a todos pela atenção, os convido a participar dos próximos encontros e passo para a nossa presidente Ceci a palavra. Mas uma questão, olha que bonito, a Josi, eu estou triste, o que será de minhas quartas? Quer dizer, vai perder o Saramago, é muito bonitinho. Bem, passo para a nossa presidente, não sei antes deixar de dizer, o nosso grande mestre ainda nos trouxe trovas. Obrigada, Tadeu. Com você. Obrigado, querido. Ceci. Eu, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar ao Tadeu. Foi uma fala esplêndida, não só nessa combinação da fala do Saramago, através das citações que ele fez, e a maneira que o Tadeu tem de transmitir isso tudo. Ele é muito calmo, didático, claro, preciso. Então, mesmo quem não conheça nada do Saramago é capaz de acompanhar muito bem e ser despertado para um grande interesse na leitura. Então, é uma apresentação brilhante sempre. E, além disso, quero agradecer a todos pela presença, lembrar da posse da Fernanda Bittar, que é a nossa membro correspondente, a neo-recipiendária, que se torna membro correspondente, ela é residente na França, então uma grande honra para nós tê-la aqui conosco. Eu estaria impedida de comparecer presencialmente, o Tadeu também é um dia que ele tem problemas, né? Então passei a incumbência para a Marisa Timpone, nossa diretora de eventos, que sempre se sai brilhantemente em tudo que lhe é destinado. Agradeço muito a Marisa e a todos que estiverem presentes e por esse apoio que darão amanhã à Fernanda Bittar. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, se alguém mais quer se manifestar, esteja à vontade. Fernanda Bittar está presente na live. Eu vi aqui agora. Está estreando a JL, né, Fernanda? Você foi mencionada, você tem direito à réplica. Você quer comentar alguma coisa? Seja bem-vinda. Seu microfone está fechado, eu vou fechar o meu. Que bom, ela já começa participando ativamente, isso é um ótimo sinal. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada a vocês, estou muito feliz, estou muito honrada. E acompanhei, eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava na rua, mas eu acompanhei a exposição dele, foi muito boa. E muito obrigada a todos, e espero vocês lá amanhã, quem puder ir. Vai ser um prazer muito grande. Vocês ouviram? Conheceremos virtualmente. Infelizmente, eu tenho um compromisso amanhã, já tinha sumido. É uma palestra amanhã no Instituto Histórico e Geográfico do Tomário Terror, que é o nosso decano lá do Instituto Histórico.
e ele está praticamente se despedindo com essa palestra, ele vai se afastar, então a gente se programou de estar todo mundo presente para prestigiá-lo, já está com mais de 90 anos. Então vamos lá prestigiar, infelizmente, aí, por isso que eu não vou poder estar presente, gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho certeza que outras oportunidades virão. Com certeza, teremos outras oportunidades. Nem sempre dá para a gente ir, né? Mas teremos outras oportunidades. Okay. Obrigada. Ora, obrigada de novo, Tadeu, obrigada, Fernanda. Ressalvo que amanhã, às 19 horas... Piscinini quer falar, JL. Oi? Piscinini está levantando a mão. Eu não vi a mãozinha. Obrigada, Alice. Olha, Piscinini, então, antes da Ceci. Boa noite a todos e a todas. Eu tive a oportunidade de falar com o Tadeu antes, quase em cima da hora, porque esse livro não existe resenha sobre ele. Se alguém achar resenha, acertou na Mega Sena. Não é, Tadeu? Não tem resenha. Então, eu descobri 2 autores dos 3 que eu consultei, uma coisa para o Tadeu auxiliar o Tadeu. Mas eu tinha mandado pelo Menser. E como ele não recebeu, eu mandei uma mensagem pela academia. Como ele também não parece que não tinha visto, eu telefonei para ele. Tomei a liberdade de amolá-lo em sua residência pelo telefone. E eu agora, como eu estava com a mãozinha levantada, mas a minha prezada e querida Marisa não viu, os olhos estavam voltados para outra pessoa, o que é muito justo, eu então mandei a mensagem por escrito. Eu queria dizer o que eu já disse ao Tadeu no nosso papo rápido de telefone. Cheguei atrasado porque eu estava participando de uma outra reunião científica. Mas é o que eu sempre digo. Saramago não é para a gente apenas ler. Saramago para a gente estudar. E quanto mais a gente estuda Saramago, mais a gente vê o que é o Saramago. Não é menos que ele é um Nobel, prêmio Nobel. Isso é muito importante. Eu mandei uma mensagem agora, Tadeu. Depois você vê, é um resumo de um segundo trabalho de defesa de tese de um outro que eu encontrei, dos 3 que eu estudei. Como eu dizia, Saramago nos revela a profundidade da sua meditação. Fora a parte literária que não tem como dizer não. Literatura 1000. Mas ele é muito mais do que um simples autor e perfeccionista na literatura. Ele é um profundo conhecedor que vai deixando marcas de um caminho em profundidade social, psicológica, teatral, cultural, social. E se ele vivesse os momentos que nós estamos passando, vocês iriam perceber o quanto Saramago é atualíssimo. Eu falei isso com você, né, Tadeu? Ele vai fundo no raciocínio dele e ele não diz para que lado está indo, mas ele não foge do objetivo final. Eu faço o seguinte, quando fala, vamos fazer um curso, primeiro eu vejo se eu posso fazer. Segundo, eu acho que curso ainda era como no meu tempo, a gente tem que estudar. Estudar a respeito de cada palestrista e de cada conteúdo analisado. Falar do Tadeu, já falaram antes de mim. O Tadeu tem uma maneira assim, pessoal, tranquila, e eu disse para ele que ele é como um lema da minha vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ele está disposto a cobrir qualquer um e está sempre disposto a ajudar todos aí que precisam. Mas o Saramago,
leia ele uma outra vez. Leia esse resumo desse segundo autor que eu coloquei aqui como uma mensagem para a turma. Olha, ele é um visionário, ele é um vidente do futuro. Parece que ele estava enxergando, analisando o contexto político, social e cultural da sua época, o nosso. Então, era isso que eu queria dizer e dar um abraço muito grande no Tadeu. Eu quero conhecer ele pessoalmente. Será que eu conheço o Tadeu pessoalmente? Ficar velho é um problema. Tem hora que a gente não sabe se já conhece ou deixou de conhecer, né? Então, Tadeu, parabéns pela sua maneira, pela sua exposição. Já tinha te dito isso. Sou um admirador da sua personalidade em servir. Você é tão humilde que não sabe dizer não para os outros. Precisou, você vai. Não precisou, você está à disposição. E esse livro, de fato, que o Tadeu escolheu para poder analisar nessa palestra tranquila, dê uma olhada a todos. Olha o que o Saramago fez. Quando eu digo que eu conheço alguém assim, esse é um Saramago. Eu não estou elogiando só, não. Eu estou prestando uma homenagem. Elogiar é muito fácil. Muito obrigado pela atenção. Minha presidenta, os meus abraços efusivos. Sou um fã seu. Cada vez mais você nos traz sucesso para a academia. Fora a beleza e a simpatia das minhas confreiras. Quanto à nossa nova correspondente, eu conheço a família Bittar aqui em Juiz de Fora. Inclusive, tive um ex-aluno na faculdade que era Bittar. Não sei se é da medicina ou se é da odontologia, mas eu conheci, não sei se é da mesma família. Eu, infelizmente, hoje sou um prisioneiro dentro de casa. Estou torcendo para um dia voltar. E vou voltar. Tá certo? Fico com inveja quando vocês vão para sarau. Então, quando eu vejo vocês dançar, aí eu lembro da Marisa e eu dando umas batidas com os nossos pares nos salões do nosso ciclo militar. Né, Marisa? De vez em quando a gente estava rodopiando no salão, um batia do outro, né? Verdade, Piscinino. Mas nós batemos no mundo meus desse ideia. Parabéns, muito útil, e cada vez eu gosto mais de ouvir a profundidade, digamos, maquiavélica de Saramago. Muito obrigado. Um abraço, Tadeu. Você foi brilhante. Um abraço, Ceci. E a todos uma honra também. Falar contigo. E foi um prazer falar contigo de tarde e agora reencontrá-lo. A gente já se conheceu, sim, mas vamos nos reconhecer depois dessa pandemia, que eu acho que é um marco na vida de todo mundo. Na primeira oportunidade, quero lhe dar um abraço novamente e a gente se reconhecer. Ok? Um abração, uma boa noite. Eu solicito a todos uma salva de palmas pelo brilhantismo da palestra do nosso amado Tadeu. Podem abrir o microfone. Parabéns, Tadeu. Parabéns. Parabéns, Tadeu. E Gente, boa agora noite. também. Valeu. Parabéns, Tadeu. Wagner Saramago. Parabéns, Wagner Tadeu. Saramago.